Oi, gente! Queria falar um pouquinho hoje sobre os significados que a gente atribui ao ano novo. Vamos pensar sobre isso? Se a gente for pensar do ponto de vista lógico e racional, o ano novo é um marco de organização do tempo, né? De organização social do tempo. Então tem coisas que se iniciam e coisas que recomeçam. Então, isso foi criado, o calendário foi desenvolvido, criado historicamente ao longo do desenvolvimento da humanidade com esse objetivo, de ajudar a organizar o tempo, a nos organizar no tempo. Agora, a questão é que não é esse exatamente o sentido que muitas vezes o ano novo tem pra gente, né? O ano novo, ele é marcado por um simbolismo que tem a ver para nós com o início de um novo ciclo, com a possibilidade de renovação, de refazer, de recriar, de ser de um jeito diferente. Nisso, ele traz a possibilidade para a gente de fazer uma revisão da nossa existência, num encontro da gente com a gente mesmo, quase como se fosse uma prestação de contas da gente com a gente mesmo. Quem eu fui até agora, o que eu escolhi, que caminhos que eu percorri, como eu me desenvolvi até agora e quem eu gostaria de ser. Então ele coloca a gente, muitas vezes, não é para todo mundo, né? Mas muitas vezes ele nos coloca em confronto com a gente mesmo, com quem a gente foi até ali na nossa história e com o que a gente gostaria de ser, como a gente gostaria de se desenvolver e de ser no futuro. Então eu estou falando que nesse momento de ano novo, parece que a gente tem um encontro entre o passado e o futuro. Revisitar o passado muitas vezes é feito de duas formas. Uma muito comum que eu vejo aqui, inclusive no consultório, é a gente desqualificando quem a gente foi e o que a gente fez até agora. Então, é olhando para o nosso passado com culpa, olhando do ponto de vista do ressentimento, do que não foi possível, do que faltou, das falhas que aconteceram, das imperfeições que aconteceram. Quando isso acontece, a gente perde o que a gente fez e a possibilidade da gente se olhar como sujeito da nossa história. E o nosso passado pode ser olhado de uma outra forma também, que eu acho a mais interessante, que é, sim, considerando todo o que não foi possível, considerando as falhas que aconteceram, as imperfeições, as frustrações, mas ao mesmo tempo o como tudo isso nos possibilitou nos desenvolver, nos possibilitou expandir, nos possibilitou fortalecer e amadurecer. Porque muito do que a gente tem a ver com o que não foi possível, com as frustrações, com os erros. É super importante que a gente consiga aprender com o que não foi perfeito, aprender com os erros, né? Para que a gente se desenvolva. Se a gente não consegue entrar em contato com as falhas, com as angústias, com os medos, com as frustrações, é muito difícil da gente se desenvolver. Então, acho que essa é uma forma mais enriquecedora de olhar para o passado, como ele não tendo sido perfeito, porque nenhum passado mas como tendo constituído a gente. E o olhar para o futuro, do meu ponto de vista, também pode acontecer de duas formas. Uma, que também é uma armadilha, é a gente tentando estabelecer metas que são muito grandes, que são irreais e que são inatingíveis para a gente mesmo. A gente é bom em fazer isso, né? E no final, quando a gente não consegue cumprir aquilo que a gente estabeleceu pelo fato daquilo ser muito grande, a gente fica muito frustrado com a gente mesmo, a gente se desqualifica. Então, é super importante que a gente estabeleça metas que sejam reais, que sejam calcadas no que é possível pra gente e metas que possam ir acontecendo aos poucos, né? Para que a gente não caia nessa ilusão de que vai ser possível, como se a gente fosse uma empresa, né? E que precisasse atingir um alto índice aí de desempenho da gente com a gente mesmo, porque isso provavelmente não vai ser cumprido. E a outra forma de olhar para o futuro, que para mim é a forma mais
rica, né, que traz mais possibilidades de desenvolvimento, é a gente considerar quem a gente foi até ali, com o que foi possível, com os nossos acertos, com os nossos erros, com as nossas dificuldades, com o que nos aconteceu, que a gente também não tinha nenhuma responsabilidade e que muitas vezes não foi bom em relação à família que tivemos, a experiências que tivemos em relacionamentos, a situações trágicas da vida, né? Então a gente considerar o que aconteceu ali na nossa história como constitutivo nosso e a gente conseguir se projetar para o futuro no sentido de olhar mais para os nossos desejos, de olhar mais para os nossos sonhos de uma forma mais realista e menos idealizada, de nos conhecer mais e de querer nos transformarmos com base no que é possível. E em se tratando das transformações e das mudanças, que geralmente são pensadas no início de um ano, elas podem ser internas e elas podem ser externas. Muitas vezes a gente fica mais preocupado com as transformações externas. Então, eu quero mudar de trabalho, eu quero conseguir um relacionamento, ou eu quero rever o meu relacionamento, talvez eu não vá dar continuidade a ele, eu quero fazer um curso, quero me formar. Então, geralmente a gente pensa nas transformações externas, que são importantes, né? Mas acho que a gente tem que considerar que as internas, as transformações internas, a gente se rever internamente, muitas vezes nos fortalecem para que as transformações externas sejam mais verdadeiras. Então, a gente poder ser mais a gente mesmo, com todas as nossas riquezas, mas também com as nossas, com os nossos defeitos, com as nossas pobrezas, é muito importante porque a gente se torna mais protagonista, mais autônomo, mais senhor da nossa história, né? E a gente fica muito mais autêntico na vida e o ser autêntico na vida é uma coisa que traz uma grande satisfação. E veja que a autenticidade está em assumir quem a gente é, tanto nas coisas boas como nas coisas ruins, né? Nas nossas falhas. A possibilidade, isso é uma grande transformação, a gente consequentemente deixar de ser vítima, de se colocar na posição de vítima, como se a gente fosse somente um produto das consequências e como se a gente não tivesse nenhuma atuação possível sobre a nossa vida, é uma transformação importante. A gente está mais aberto para suportar as frustrações da vida, os sofrimentos e as frustrações da vida, né? E não para a gente tentar ficar se anestesiando disso, mas para suportar isso no sentido de tolerar, de conviver, de enfrentar. É algo muito transformador, porque isso nos fortalece, porque não tem como a gente eliminar as coisas que a gente não quer da vida. Então, a gente vai ter que conviver com isso, né? E a gente não se anestesiar para isso é algo muito transformador. Então, acredito que essas sejam revisões de vida e de fortalecimento não fáceis, mas que são muito importantes para a gente seguir se desenvolvendo, se expandindo, enfrentando a vida e recomeçando.